Ó, seguindo com o nosso balanço geral, assunto que te interessa, assunto que a gente quer saber o que vai acontecer aqui com a nossa cidade, não é? Voltamos a falar sobre a nova tarifa do transporte coletivo. Será que vai para R$4? Será que os vereadores vão aprovar realmente essa proposta do prefeito Marcelo Bellinati? Hoje tivemos novidades com relação a algumas contas que a gente está fazendo junto com você. O que a prefeitura precisa fazer para chegar nesse valor dos R$4? De que forma que a gente tem a tarifa nesse valor com o nosso imposto sendo repassado. Atenção para a tabela que eu vou te mostrar, tabela nova que a gente recebeu, essa tabela a prefeitura que repassou. E é o seguinte, hoje, 65% das pessoas que utilizavam o transporte coletivo depois da pandemia continuam usando em janeiro desse ano, de dezembro para janeiro, ou seja, caiu quase pela metade. Por isso que as empresas estão pedindo tanto reajuste no valor da tarifa para conseguir manter o serviço. E aí, se continuar com esse 65%, ou seja, hoje, a prefeitura precisa passar esse valor, ó, 25 milhões de reais para as empresas. Só que a prefeitura faz um cálculo otimista, acreditando que a demanda, se subir para 80% com o valor de R$4, aí o subsídio cai para 18 milhões de reais. E assim, consequentemente, olha só, 85% aumentando a demanda, cai para 12 milhões. 90% cai para 6 milhões. Se chegar a 95% dos usuários que utilizavam o transporte coletivo antes da pandemia, aí a prefeitura já tem que receber de volta o valor de 316 mil. E assim sucessivamente, chegando até 115 mil, e não precisando passar esses 25 milhões e, é claro, recebendo de volta esse valor. Mas a gente precisa entender um pouco melhor sobre isso. Por quê? Se já estão falando nesse cálculo, mas será que a gente começa o ano com a prefeitura já passando os 25 milhões de uma vez para as empresas e fica aguardando, então, se vai devolver o dinheiro ou não? Ou será que isso será analisado mês a mês? No valor de um ano, 25 milhões. Mas esse dinheiro a prefeitura vai passando mês a mês ou já passa os 25 milhões de uma vez? É o que a gente vai tentar entender também sobre isso. Agora, meio-dia 25, e os vereadores estão participando da primeira sessão extraordinária hoje pela manhã para discutir e votar esse projeto de lei que propõe baixar, então, a tarifa para R$4. Para você entender, mais uma vez, vou te falar. Tarifa técnica. Para a empresa seguir rodando, normalmente, conseguindo pagar os custos, a tarifa teria que subir para R$5,45. A prefeitura propõe, então, pagar esse valor, essa diferença, com o imposto e você que andar no ônibus pagar R$4. Para isso, os vereadores precisam aprovar essa mudança. Como é que será que foi a movimentação na Câmara nesse primeiro dia de discussão? Será que os vereadores já estão pensando em aprovar ou a maioria é contra? Vamos tentar entender? Reportagem da Lívia para você. Presidentes das comissões de Finanças e de Política Urbana criticaram a pressão pela votação do projeto em regime de urgência, diante de tantas planilhas a serem analisadas e sem audiência pública. Muitas análises que têm que ser feitas, é muita tabela, tem que saber sim, de fato, quais são os valores que vão entrar para a empresa, qual vai ser o custo da prefeitura. Então, através dessa urgência, a gente entende até que os pareceres vão sair contrários. Está falando de 25 milhões, é um valor muito alto para ser votado às pressas. Tem que analisar corretamente todas as tabelas, quais são as intenções da prefeitura, até quando que vai ficar dando dinheiro para a empresa. Segunda-feira para nós votarmos hoje já, né? Sem ter aí uma participação popular como deveria. Então é um projeto que falta clareza, né? Nós precisamos mostrar para a população que a questão aqui, a tônica não é simplesmente a redução da tarifa, mas é que nós mesmos estamos pagando por essa redução. O presidente da Comissão de Justiça, mais alinhado à proposta do prefeito, foi favorável. O regime de urgência se dá pela necessidade da urgência mesmo. A população não pode esperar por uma redução de tarifa daqui a 3, 4 meses, que é o tempo que muitas vezes demora um projeto aqui na casa por conta das tramitações justamente nestas comissões. A maioria dos vereadores foi favorável à votação do projeto em regime de urgência. Foram 14 votos contra 5. Na sequência, a sessão foi interrompida para que as comissões possam finalizar os seus pareceres técnicos oficiais antes dos posicionamentos políticos.
O projeto de lei prevê que o município disponha de recursos próprios para subsidiar uma parte da tarifa. Se houvesse reajuste, o valor técnico apresentado pela CMTU seria de R$ 5,45 por passe. Com o aporte da Prefeitura, o usuário pagará R$ 4,00, 25 centavos a menos do que paga hoje. O custo máximo estimado de recursos públicos seria de R$ 25.277.000 para as empresas por ano. Porém, se a quantidade de passageiros aumentar, chegando ao que era em 2019, pode haver redução de 6 milhões e meio neste valor, aqui, então? ou mais. É meio-dia e 28. A gente teve um probleminha. Quando a gente foi soltar a reportagem, ela entrou na metade. Por isso que você não entendeu direito o que estava acontecendo. Para a gente ajustar, é um assunto complicado, delicado. A Lívia ficou a manhã inteira detalhando o que estava acontecendo para você entender bem. Então a gente vai ver desde o começo a reportagem para a gente entender junto. Combinado? Reportagem para vocês. Foi uma sessão online transmitida pelas redes sociais da Câmara. Os vereadores que estão em Londrina vieram aos gabinetes participar da votação e atender a imprensa. A maioria chegou com mais dúvidas do que certezas. Lenir de Assis, que foi contra os aportes do ano passado às empresas de transporte coletivo, avalia que o subsídio de R$ 1,45 pode ser o começo de um debate importante. Usufruir de apenas 25 centavos a menos, mas para que a população possa voltar a utilizar o transporte coletivo, é necessário passagens mais baratas e, principalmente, o ônibus a ser visto pelas pessoas. Não dá mais para as pessoas ficarem horas num ponto de ônibus, com uma política de aporte de recursos. Uma vez a Prefeitura repassando esses recursos para as empresas, a Prefeitura tem a obrigação de gerir o sistema. Já o vereador Santão criticou severamente o projeto. O projeto ele é péssimo, ele é um projeto que não traz planilhas, não traz absolutamente nada, é um projeto que tem um leque de abrangência total, não fala quantas pessoas vão utilizar esse transporte coletivo que vai ser pago pelo contribuinte. Eu creio que a apresentação desse projeto em regime de urgência, ele é péssimo para a cidade de Londrina. Não se dá para analisar um projeto desse em 2 dias. Representante do prefeito rebateu. Fala de um projeto que tem o atendimento social, ele não tem que ter hora nem dia. E o vereador foi votado pela população para trazer as pautas que vai de encontro com os interesses da população a qualquer momento. O funcionário também, mas a empresa pediu R$10. Ela pode pedir 20. A planilha concreta da CMTU é 5,45. Presidentes das comissões de Finanças e de Política Urbana criticaram a pressão pela votação do projeto em regime de urgência, diante de tantas planilhas a serem analisadas e sem audiência pública. Muitas análises que têm que ser feitas, é muita tabela, tem que saber sim, de fato, quais são os valores que vão entrar para a empresa, qual vai ser o custo da prefeitura. Então, através dessa urgência, a gente entende até que os pareceres vão sair contrários. Está falando de 25 milhões, é um valor muito alto para ser votado às pressas. Tem que analisar corretamente todas as tabelas, quais são as intenções da prefeitura, até quando que vai ficar dando dinheiro para a empresa. Segunda-feira para nós votarmos hoje já, né? Sem ter aí uma participação popular como deveria. Então é um projeto que falta clareza, né? Nós precisamos mostrar para a população que a questão aqui, a tônica não é simplesmente a redução da tarifa, mas é que nós mesmos estamos pagando por essa redução. O presidente da Comissão de Justiça, mais alinhado à proposta do prefeito, foi favorável. O regime de urgência se dá pela necessidade da urgência mesmo. A população não pode esperar por uma redução de tarifa daqui a 3, 4 meses, que é o tempo que muitas vezes demora um projeto aqui na casa por conta das tramitações justamente nestas comissões. A maioria dos vereadores foi favorável à votação do projeto em regime de urgência. Foram 14 votos contra 5. Na sequência, a sessão foi interrompida para que as comissões possam finalizar os seus pareceres técnicos oficiais antes dos posicionamentos políticos. O projeto de lei prevê que o município disponha de recursos próprios para subsidiar uma parte da tarifa. Se houvesse reajuste, o valor técnico apresentado pela CMTU seria de R$ 5,45 por passe. Com o aporte da Prefeitura, o usuário pagará R$ 4,00, 25 centavos a menos do que paga hoje.
O custo máximo estimado de recursos públicos seria de R$ 25.277.000 para as empresas por ano. Porém, se a quantidade de passageiros aumentar, chegando ao que era em 2019, pode haver redução de 6,5 milhões neste valor, ou mais, conforme crescimento na demanda pelo serviço. Que se chegarmos a 95% com a tarifa a R$ 4,00 dos usuários que tínhamos antes da pandemia, nós já teremos superávit na arrecadação e podendo esse superávit, como traz o projeto, ser abatido na própria tarifa, reduzindo ainda mais a tarifa. 12h33. Talvez seja difícil chegar num consenso se realmente vale a pena repassar esse dinheiro para a empresa, para reduzir a tarifa. Se isso vai fazer com que o usuário aumente o uso, se vai aumentar a demanda, talvez seja difícil chegar nesse consenso. Agora, vereador vir falar aqui que é muito pouco tempo para analisar a tabela, pelo amor de Deus, tá desde segunda-feira analisando isso aí. A tabela da prefeitura saiu na quarta-feira. Hoje é sexta, vai analisar até amanhã. Será que é tão difícil sentar ali e analisar número? Para ficar fazendo campanha na internet do Instagram para sair deputado esse ano, tem tempo. Para ficar falando mal de vacina no Instagram, vixe, fica o dia inteiro fazendo postagem. Agora, para sentar a bunda na cadeira e analisar número, é rapidinho. Hoje dá para fazer isso e votar amanhã. E disso não dá para reclamar. 12h34. Deixa eu voltar a falar com a Lívia ao vivo, direto da Câmara Municipal. Lívia, para a gente tentar entender essa questão do repasse. A Prefeitura chegou a falar se esse repasse vai ser integral de 25 milhões a partir da aprovação desse projeto ou se vai ser mês a mês, analisando a demanda, porque ela apresenta uma planilha com essa mudança de demanda, né? Como é que vai ser esse repasse? Olha só, todas essas perguntas, Vinícius, que você tem feito aí desde o começo do programa, elas vêm sendo trazidas pelos vereadores ao longo aí dessa discussão. Eu conversei bastante sobre esse tema especificamente com o Matheus Tum, que é o presidente da Comissão de Justiça, que é a comissão que tem, digamos assim, poder, né, para interromper a votação desse projeto aí com alegações técnicas, obviamente, e é claro que o plenário também pode recorrer. Mas a informação que ele recebeu é de que esse repasse seria feito mensalmente e de acordo aí com o volume de pagantes que vão ingressando no sistema. E que a previsão aí, qual que é a perspectiva aí do executivo? É que nesse primeiro momento seja repassado um valor cheio, de fato, porque janeiro, fevereiro, ainda tem muita gente de férias, as universidades não voltaram, mas que a partir de março aí já começassem a entrar mais usuários pagantes no sistema, fazendo aí esse valor ser reduzido, né? E esse valor aí de 25 milhões é um repasse anual, que seria repassado aí para as empresas, injetado nas empresas, de acordo com a movimentação no sistema mensalmente. Agora, tem várias questões que surgem a partir dessa informação. Então, por exemplo, eles estão contando com o retorno da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Realmente tem uma comunidade aí acadêmica de mais de 20 mil pessoas, mas quem realmente utiliza mais o transporte coletivo seriam os estudantes, mas muitos estudantes não são pagantes. E eles vão, de fato, usar esse transporte coletivo? É possível trazer aquela quantidade de usuários pré-pandemia? E será que esses usuários realmente vão voltar para o sistema depois de terem passado aí quase 2 anos utilizando outros meios? Porque o usuário, ele não considera só a tarifa, né? A prefeitura está contando com essa coisa dos R$4, reduzir a partir desse subsídio. Mas será que as pessoas também vão colocar saúde como uma das questões? Tempo de deslocamento, porque esse projeto só trata do financeiro, não traz da estrutura do sistema, né? O que pode melhorar para atrair mais usuários. Eu vou conversar aqui também com o vereador Ailson Nantes, com quem eu não pude ter a oportunidade de conversar antes do início aqui das votações, que também chegou aqui, assim como os outros, com mais dúvidas do que certezas, né? Quais são as principais questões que o senhor precisa trazer aí a plenário hoje? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, é um projeto interessante para a cidade, mas ele tem que ser muito bem trabalhado. Todos os artigos estão sendo estudados pontualmente e nós temos várias dúvidas. Pedimos ao líder do governo, inclusive, para que convide os técnicos da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda, da PGM, da própria CMTU, para estarem presentes nessa sessão assim que o projeto estiver em plenário.
porque agora ele está nas comissões. Inclusive, fiquei sabendo agora que foi suspenso novamente porque o Executivo mandou mais um documento para ser apensado ao projeto e a comissão a assessoria jurídica está fazendo uma nova análise, está fazendo uma reanálise para dar encaminhamento então ao projeto. Mas, de fato, ele apresenta vários problemas que nós queremos solucionar antes da votação. Mas, principalmente, nós queremos saber, esse custeio, ele está vindo de que forma? Nós não temos uma planilha para analisar item a item. Ele vai custear o quê? Nós sabemos que a parcela do poder público, juntamente com a parcela do pagante, irá custear o meio de transporte. E a empresa? Qual vai ser a parcela da empresa? Então são várias dúvidas, mas o principal é isso. Nós queremos saber o que está custeando e quem vai custear. É possível que vocês proponham aí ajustes, inclusive na redação do projeto e até mesmo emendas. Sim. Você falou bem, nós temos problema inclusive em redação, porque alguém lê, dá uma interpretação, outro lê, dá outra interpretação. Então, possivelmente, haverão alguns ajustes. Ok, muito obrigada pelas informações, vereador. Depois que os vereadores decidiram aí votar, favoravelmente a urgência, a votação com urgência desse projeto, eles fizeram uma pausa aí na sessão de 1 hora para que as comissões pudessem finalizar os pareceres técnicos e depois eles prorrogaram essa 1 hora por mais 1 hora. Então, seguimos aqui no intervalo da sessão até o início da tarde. Obrigado, Lívia, pelas informações. A Lívia vai continuar por lá, outra equipe pode ir para lá também para continuar na parte da tarde para a gente te manter bem informado sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez para saber se vai ser aprovado ou não esse projeto. E aí tem outra questão também, não é? Nós vemos um aumento expressivo de casos nos últimos dias com relação à pandemia, certo? A gente sabe para que caminho a pandemia vai? Se a gente vai continuar aí com 1, 2, 3 meses de aumento nos casos, como a gente viu nos Estados Unidos e na Europa, e se nesses 3 meses esses casos aumentarem, as pessoas tiverem que ficar mais tempo em casa, voltar a acontecer home office, voltar a suspender aula, e aí? Como é que fica? Porque a prefeitura está passando essa garantia para as empresas de que vai bancar. Se sobe ou não a demanda, a prefeitura tem que continuar bancando. Tudo isso tem que ser analisado, não é? Para não ser jogado dinheiro fora. Para não tirar dinheiro nosso, seu, dinheiro do IPTU, dinheiro do ISS, repassar para as empresas, para de repente a gente não ter o serviço como a gente espera. 12h40. Vamos seguir acompanhando